Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica vai falar hoje sobre processo de interceptação telefônica na Lava Jato. E aí, Mônica, bom dia para você. Saudade, bom Também, dia. Tudo bom? Tudo bom dia a todos. Pois é, os delegados Boechat que estiveram à frente da Operação Lava Jato, estrelas da Lava Jato, vão ter que dar explicações na Justiça sobre uma das mais célebres divulgações das investigações, que foi aquela famosa gravação de um diálogo da Dona Marisa, mulher de Lula, ex-primeira-dama do Brasil, em que ela xingava coxinhas, dizia que as pessoas que batiam panelas contra o governo da Dilma, contra o PT, deveriam enfiar as panelas naquele lugar, e etc, etc. Qual? A família... fala você, vamos lá. No Fioforno. Aqui não é nem gravação de polícia em cima da gente, aqui é gravação de verdade, né? Mas Bom, a Dona aí? Marisa ali numa conversa íntima com os filhos, falou isso, né, que era eu acho que era o desejo dela ali naquele momento. E a família hoje, então, move uma ação de indenização por danos morais contra a União, alegando que aquela era uma conversa privada, com os filhos, com as noras, e que a lei não admite, sob nenhuma hipótese, que conversas pessoais das pessoas, que não têm qualquer relação com a investigação de crimes, sejam interceptadas. Quando elas são interceptadas, claro, se eu estou gravando o Boechat para descobrir um crime, eu vou pegar suas conversas pessoais também, né? Eu tenho que ouvir tudo para chegar nas conversas comprometedoras. Mas as conversas que são pessoais, por mais que sejam picantes, por mais que sejam dessa forma, elas devem ser destruídas. Por que a lei prevê isso? Para zelar pela privacidade das pessoas, justamente, em primeiro lugar, para evitar o mau uso dessas conversas por agentes do Estado, evitar, por exemplo, que um policial grave uma conversa sua que seja sobre a sua intimidade, passe a te chantagear, passe a te ameaçar, e para evitar também divulgações como essas que ocorreram. Então a família está pedindo indenização, a União obviamente se defende, não quer pagar nada, e a União colocou esses delegados para darem explicações, para explicarem como que essas gravações chegaram no processo. Elas foram divulgadas, todo mundo sabe como, porque elas estavam no processo, e o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo do processo e, portanto, elas se tornaram públicas. Não eram as únicas conversas, tinham várias conversas do Lula, tinha conversas da Dilma, tinha todas aquelas conversas, mas acabou que essas conversas pessoais da Dona Marisa vieram a público, foram bastante exploradas, em especial na internet. A União não quer pagar e a União pede que os delegados, portanto, expliquem por que fizeram isso. Quais são os delegados que vão ser ouvidos como testemunha e vão ter que explicar tudo o que ocorreu? O delegado Igor Romário de Paula, que é um dos mais conhecidos da Lava Jato, o Luciano Flores e o Márcio Adriano Anselmo, que se tornaram aí conhecidos por causa dessas investigações desses anos todos. Portanto, Boechat, aí um processo que fala, é um caso específico, mas que acaba tendo uma repercussão em vários outros casos, porque diz respeito a essa questão da privacidade, de como o Estado deve tratar essa privacidade, deve zelar por essa privacidade, e no momento em que muita gente está sendo investigada, isso acaba repercutindo em muitos outros casos. O caso foi desastroso sobre esse aspecto. É importante lembrar o seguinte: a Mônica fez referência, a interceptação ela é autorizada contra um número de telefone, num número de telefone. O juiz não diz intercepta o Boechat, intercepta o Barão, não, ele diz assim: a polícia pede a ele, ou o Ministério Público, não sei como é que é o procedimento, ao juiz que autorize a interceptação de tais e quais telefones na investigação que diz respeito à suspeita que envolve fulano de tal ou um grupo, ok? Esse telefone interceptado só pode produzir resultados que sejam pertinentes ao objeto da investigação. Então, supondo que na casa de um traficante o telefone esteja interceptado por ordem judicial e num determinado dia a arrumadeira da casa desse traficante tem uma discussão no telefone do traficante, onde ela trabalha, com o marido dela sobre um caso de infidelidade. Isso aí não é objeto da investigação, isso aí tem que ser destruído automaticamente. Se a primeira-dama Marisa Silva não estava sendo objeto da investigação, notem, ainda que ela pudesse ser de outras investigações, daquela que determinou essa interceptação, não era. E seus filhos também não.
E mais, se o conteúdo resultante dessa interceptação, mesmo que envolvendo o investigado, não tem relação com o objeto da investigação, digamos que o investigado seja ele o próprio traficante, e que num determinado momento ele liga para uma amante dele, que engravidou, e está discutindo como esconder isso da família, isso aí não é objeto da investigação. Então não tem nenhum sentido que isso venha a público, ainda que possa produzir ambiente favorável, o que quer que seja, a quem quer que seja. Mostrar contexto. Não interessa, é um absurdo. Além disso, já não é só que não pode ser divulgada, ela tem que ser destruída, justamente para evitar que um policial mau caráter vá ao qualquer outro, ou qualquer outra figura que tenha acesso a isso. Agora, é importante que nessas questões, e eu conheço isso bem de perto, acaba não tendo o responsável pelo sigilo. Me parece que uma modificação importante, se é que ela já não existe e não está sendo observada, é o seguinte: o juiz autoriza a interceptação daquele número com aquele objetivo. E no mesmo ato determina o agente público que fica responsável criminalmente por qualquer vazamento. Me parece que alguém tem que ser o dono daquilo ali. Alguém tem que zelar pela garantia de sigilo ou de privacidade daquele mais, hein, gente? Citei aqui um traficante, citei aqui o Barão, citei a mim mesmo, podia citar qualquer um de vocês. Esse tipo de flanco, ele, por mais que ele nos agrade pelo resultado às vezes, expôs um inimigo, expôs alguém que a gente odeia e tal, ele não é aceitável nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista legal. Então é algo que a gente deve criticar mesmo. Faz bem, nesse caso, a família impediu uma indenização. E eles que se expliquem, né? Bom, a nossa Mônica Bergamo volta a conversar conosco a qualquer momento ou amanhã. Até lá, Mônica. Um beijo, até amanhã. Vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão. País herdou indolência do índio e malandragem do negro. General Antônio Hamilton Mourão, PRTB, fez a declaração ao participar, em Caxias do Sul, do primeiro evento público após ser anunciado na chapa presidencial. O candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, PSL, o general da reserva Antônio Hamilton Mourão, PRTB, disse nesta segunda-feira, 6, que o Brasil herdou a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos. Ele participou da reunião almoço da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, cidade da Serra Gaúcha, o primeiro evento público seu na condição de candidato. O general também afirmou ser favorável à democracia e voltou a dizer que a intervenção militar não é varinha mágica. Mourão estava apresentando as condições de subdesenvolvimento e conflitos políticos e sociais da América Latina, que chamou de condomínio de países periféricos. Ao mencionar a malandragem dos africanos, desculpou-se com o vereador negro Edson da Rosa, MDB, que estava na mesa de autoridades. E o nosso Brasil? Já se tem nosso porte estratégico. Mas tem uma dificuldade para transformar isso em poder. Ainda existe o famoso complexo de vira-lata aqui no nosso país, infelizmente. Nós temos que superar isso. Está aí essa crise política, econômica e psicossocial. Temos uma herança cultural, uma herança que tem muita gente que gosta do privilégio. Mas existe uma tendência do camarada querer aquele privilégio para ele. Não pode ser assim. Essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. Meu pai é amazonense. E a malandragem, Edson Rosa, vereador negro presente na mesa, nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso cadinho cultural. Infelizmente gostamos de mártires, líderes populistas e dos maconaimas, disse Mourão. O general, entretanto, defendeu políticas sociais para resolver o problema da violência e do tráfico de drogas, argumentando que só repressão não é suficiente. Entre as políticas sociais para diminuir a insegurança, Mourão citou a criação de escolas e a urbanização de comunidades, onde o tráfico e a milícia controlam serviços como água, luz e internet.